Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Nesta quinta-feira, 23 de maio de 2019, nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha para mais uma edição do programa Presença Espírita. Sempre é bom lembrar que o programa Presença Espírita completou nesse dia 3 de maio 12 anos de existência. E nessa trajetória do programa nós levamos ao ar mais de 600 programas com o slogan que carregamos desde o início de levar até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. É uma história de amizade, uma história de dedicação à doutrina espírita, através dessa equipe do programa Presença Espírita, que juntos estão desde o início do lançamento do programa. E a ideia inicial da existência do programa é levar os conceitos espíritas até a casa dos telespectadores e permitir que as pessoas conheçam o que é o espiritismo, o que vem por trás da doutrina dos espíritos, da doutrina conhecida como doutrina consoladora, porque esclarece a verdade através do apoio dos espíritos superiores. Allan Kardec trouxe para a Terra a mensagem da imortalidade da alma, os conhecimentos a respeito da encarnação e da reencarnação, a moral do Cristo, que está toda dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e também através das 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, nós conseguimos compreender desde a existência de Deus até a vida futura e o que acontece após a nossa desencarnação. Muitas pessoas nos perguntam se o Espiritismo é uma doutrina cristã. Então, para que nós possamos entender quanto que a doutrina espírita é uma doutrina cristã, nós costumamos declinar a sua base fundamental, os seus princípios fundamentais. Os princípios fundamentais da doutrina espírita e o princípio que encabeça todos eles é a existência de Deus. Os espíritas acreditam em Deus e a partir desta crença é que nós acreditamos nos seus outros princípios fundamentais: a moral do Cristo, a reencarnação, a comunicabilidade com os mundos, entre os mundos físico e o mundo espiritual, a pluralidade dos mundos habitados. Quantos de nós não acreditamos que apenas a Terra é habitada por seres vivos, por seres humanos, porque os nossos olhos físicos não conseguem visualizar, nem através dos telescópios mais sofisticados, vida em outros mundos, porque não temos ainda a compreensão de que essa vida em outros mundos acontece em faixas vibratórias diferentes daquelas que nós conseguimos aprender e enxergar. Não, nós não podemos acreditar que Deus, na sua grandeza, apenas trataria com certa deferência o planeta Terra, colocando ali os seres vivos para habitá-la, para desenvolvê-la. Logicamente que há vida em outros mundos, que nós não temos apenas o sistema solar, nós temos vários outros sistemas de vida em mundos que nós não temos nem a noção de como são e onde estão. Nós também temos como princípio fundamental da doutrina espírita essa possibilidade da comunicação. Nós não nos sentimos desamparados, porque nós sabemos que os nossos entes queridos estão do outro lado da vida, numa outra dimensão, e a morte levou seus corpos, mas não acabou com suas vidas. Eles continuam vivos e da mesma maneira que nós, sentem saudades, querem se comunicar e querem o reencontro. E isso acontece através dessas antenas psíquicas que todos nós, encarnados na Terra, possuímos e que nos possibilita a comunicação com o mundo numa faixa vibratória mais tênue, mais suave, onde estão os nossos entes queridos. Através dessas crenças e tendo por base toda a moral do Cristo, a doutrina espírita é uma religião cristã
e é uma religião que acredita em Deus. Dessa maneira, nós desanuviamos as nossas ideias, porque muitas vezes nós recebemos essas perguntas das pessoas que têm simpatia com o Espiritismo, mas não têm a doutrina, o entendimento de toda a doutrina. Inclusive, Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo como o livro basilar da doutrina espírita na sua parte religiosa. E ali contém o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento. Só que Kardec pensou partes do Novo Testamento que ele achou interessante através do apoio dos espíritos superiores. E em cada capítulo, Kardec pensou uma parte do Novo Testamento e colocou a sua explicação ou a explicação de espíritos superiores, como Paulo de Tarso, Pascal, Fénelon, que São Luís, que nos explica o que Jesus queria dizer com aquela passagem, com aquela mensagem, com aquela parábola. Dessa maneira, fica muito mais fácil nós estudarmos o Novo Testamento através do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu aproveito que estamos falando de livro para falar a respeito do livro que nós sortearemos hoje, que é o livro O Céu e o Inferno. É um livro que inicialmente nos parece difícil de leitura, mas ele é um livro para estudo, para que a gente possa ir degustando, estudando, compreendendo os pequenos trechos, os pequenos capítulos, para depois termos a possibilidade de entendermos o todo. Temos como capítulo número 1, o futuro e o nada. O capítulo número 2 traz o temor da morte. Também o livro estuda o céu, o inferno, o purgatório, as doutrinas das penas eternas, as penas futuras, segundo o Espiritismo. E através desses capítulos nós vamos entender, por exemplo, por que nós temos medo da morte. Por que grande parte da população encarnada no planeta Terra tem temor da morte, tem medo da morte. Inclusive, muitas pessoas não conseguem nem frequentar os funerais porque tem medo, tem pavor da morte. E Allan Kardec, ele deixa muito claro nas explicações do livro que nós temos medo da morte isso faz parte do instinto de preservação da nossa vida. Os espíritos dizem que se nós não tivéssemos medo da morte, nós poderíamos nos lançar em aventuras, em situações complicadas e difíceis que poderiam nos lançar à desencarnação fácil. Então, nós trazemos dentro de nós esse sentido de preservação da vida que materialmente se traduz em medo da morte. Mas os espíritos também nos dizem que muitas vezes nós temos medo da morte, nós temos medo da desencarnação pelos processos da consciência pesada, da consciência de que nós não estamos na vida na Terra vivendo de maneira como deveríamos viver, com aqueles compromissos que nós trouxemos do mundo dos espíritos em dia. Nós planejamos junto aos nossos mentores espirituais, nós delineamos uma vida na Terra com projetos de progresso espiritual, com projetos de trabalho, de ajudar o próximo, de apoio à família, enfim. E chegando aqui, no momento da encarnação, nós não cumprimos com o planejado. E apesar do esquecimento do passado, nós trazemos em forma de intuição esses compromissos. Então, quando nós não estamos cumprindo corretamente com os compromissos que assumimos no mundo dos espíritos, a nossa consciência passa a nos cobrar diariamente desses compromissos. E quando nós nos aproximamos dos momentos derradeiros da desencarnação, ou mesmo quando nós passamos por situação de doença da família, de doença do nosso corpo físico, nós passamos a temer o momento da desencarnação, porque temos a certeza de que, do outro lado da vida, nossa consciência vai cobrar por esses compromissos que nós não conseguimos assumir.
Hoje nós estamos realizando um programa de perguntas e respostas. Lembrando que o nosso programa começou em fevereiro, o primeiro programa foi de perguntas e respostas, e depois nós recebemos uma quantidade de convidados que vieram a brilhantar o Presença Espírita, e nós acabamos não fazendo, como é tradicional, o programa de perguntas e respostas na última quinta-feira do mês. Então, hoje, nós trouxemos para vocês as perguntas que vocês mesmos fizeram ao longo de fevereiro, março, abril e maio e que foram acumulando, que nós não conseguimos responder. E hoje, eu e a Patrícia Giardini, que já chegou aqui nos estúdios do programa Presença Espírita, vamos responder para vocês, tentar de maneira muito prática, rápida, para abranger uma quantidade bem grande de perguntas, aquelas perguntas que vocês fizeram para nós no programa Presença Espírita deste ano de 2019. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Silvia. Boa noite a todos. Você está preparada para o programa de perguntas e respostas hoje? Sim, estamos. Eu vou já deixar uma pergunta para você, porque nós estamos quase na hora do intervalo. Se os anjos existem, tá? Da mesma maneira que essa pergunta nos vem à tona e que vocês fizeram para nós também temos uma pergunta, Patrícia, que vem, né, na esteira dessa, se os demônios existem. Então, nós vamos deixar essa pergunta em aberto para que no intervalo a gente possa conversar um pouquinho. Você que acabou de chegar das suas aulas na faculdade. E então, a gente vai conversar um pouquinho agora nos bastidores do Presença Espírita e já voltamos com o segundo bloco. Olá, nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Lembrando, então, que o livro a ser sorteado no programa de hoje é O Céu e o Inferno, no último bloco. No final do último bloco, vocês podem conversar com a Patrícia no Facebook para deixar o nome para o sorteio. Como hoje é um programa de perguntas e respostas, eu e a Patrícia vamos tentar responder o máximo possível, não deixar nenhuma para trás. Eu já perguntava para ela se os anjos existem e também se os demônios existem. Patrícia, o que nós podemos falar com os nossos telespectadores a esse respeito? Então, segundo a doutrina espírita, os anjos existem, mas não do modo que a gente imagina. Daquele modo que foi figurado em nossa mente através da nossa infância, quando nós orávamos para os nossos anjos de guarda, principalmente quando a gente tem origem em outras religiões, em especial a religião católica. Então nós temos uma figura do anjo que foi colocada no nosso imaginário e a gente coloca essa figurinha do anjo de roupa branca, com uma auréola em cima da cabeça, asas, muitas vezes tocando harpa, então, ou um outro instrumento musical. E algumas pessoas até falam, ai, que vida chata, né? Que o anjo tem vida chata. Mas a verdade é que o espiritismo, ele tem uma visão de anjo que em alguns pontos concorda com outras doutrinas, mas que traz uma figura muito interessante, que é o nosso anjo protetor. O que os católicos chamariam de anjo da guarda, ou anjo de guarda. E esse anjo protetor, ele é um espírito também, não necessariamente tão mais avançado que nós, então ele é um espírito que está mais ou menos no nosso grau evolutivo, um pouquinho mais, mas que tem uma boa intenção enorme em relação a ajudar outros espíritos. E eles então vêm até nós, nos intuir, nos ajudar. Então cada um de nós tem o seu espírito protetor. Tanto é verdade que nós temos essa ligação com o nosso espírito protetor, que até nós completarmos mais ou menos 7 anos, que o Livro dos Espíritos nos explica que até essa idade, durante a infância, até os 7 anos de idade, nós estaríamos mais ligados com o mundo espiritual, e por isso nós temos mais facilidade em nos comunicar
inclusive com os nossos anjos de guarda, o que chamamos de amigos imaginários, e muitas vezes nos deparamos com os nossos filhos nessas condições. Então é essa hora que a gente sabe, que a gente entende que tem aquele anjo de guarda, e para que as pessoas que não acreditam ou não têm essa visão que a doutrina espírita tem, ela nos esclarece também através do Livro dos Espíritos, que esses anjos de guarda, eles nos intuem, eles nos ajudam a reflexionar sobre as nossas dificuldades e escolher uma saída, mas nunca escolhem por nós. Nós sempre temos a última palavra, temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher então o caminho a ser tomado. A verdade é que muitas vezes eles cansam de estar ali nos dando as dicas, nos dando aquele melhor caminho a ser seguido, e nós, por nossa vontade, não entendemos isso e acabamos dispensando. Eles não se cansam de nós, eles apenas nos respeitam e sabem que tem algumas ocasiões em que nós precisamos estar conosco mesmos e temos que fazer as nossas decisões, então, nunca abandonados, mas as decisões por nós mesmos. Em relação aos demônios, também temos essa situação de ter essa figura do demônio, né? Que seria o contrário, o que seria o oposto de Deus. Né? O oposto de Deus seria então o demônio, um espírito maligno, um espírito do mal, que nós também entendemos como o sentido figurado. Da mesma forma que nós vamos trabalhando os conceitos de céu e inferno, onde céu seria Deus e o inferno seria o demônio. Então essa figura desse espírito do mal, que muitas vezes é tão mal compreendido nas doutrinas, que para as pessoas ele chegou até a tentar Jesus, né? Não podemos imaginar uma coisa dessa, que Jesus sucumbiria a um espírito do mal, e que ele então, até a Deus ele conseguiria afetar. Então, isso tudo foram alegorias que foram sendo criadas no decorrer da nossa história, a fim de nos doutrinar, né, em relação a seguirmos mais as leis e sermos mais bonzinhos, né, não nos depararmos com figuras... não nos intrometermos muito na vida das pessoas e não afetarmos a vida daquelas pessoas, não matar, não desobedecer às leis, e tudo isso por quê? Não porque você não queria fazer aquilo porque seria ruim para você e para os que estão à sua volta, mas de medo de que um espírito maligno poderia afetar a sua vida. Então, nesse sentido, a doutrina espírita não acredita na existência dos demônios, o que também é muito contestado por outras religiões, mas nós acreditamos e temos toda a explicação que Allan Kardec e outros espíritos nos deram, né, Silvia? E é também interessante, né, Patrícia, que a gente tem a certeza absoluta que todos os espíritos, todas as almas criadas por Deus serão puras um dia. Nós precisamos de longos períodos de progresso, de evolução, de encarnação, para irmos subindo os degraus evolutivos, de maneira que haverá um momento em que nós atingiremos patamares espirituais superiores, assim como os santos da Igreja Católica, que são espíritos superiores, Jesus. Os espíritos dizem que todos nós somos seres crísticos, todos nós teremos a capacidade de chegarmos a patamares evolutivos muito altos. Emmanuel diz que a evolução se faz do átomo ao arcanjo, que antes do átomo nada sabemos e que depois do arcanjo nada sabemos. Não vai haver um momento em que, nos tornando puros, tudo vai acabar e para-se aí. Não, o progresso sempre é contínuo. Então, mesmo aqueles seres que nós consideramos os mais abjetos, que no mundo dos espíritos até assumem aparências de demônios e que se transformam perispiriticamente em demônios com chifres e rabos, todos esses seres, eles passarão pelo seu processo de evolução e vão se transformar, entenderão as verdades de Deus e se tornarão
puros no futuro. Então, isso não, é ponto pacífico para nós espíritas. E quando a gente também compreende que nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, e cabe a nós, a cada um de nós, buscar o seu desenvolvimento, então a gente compreende também que está nas nossas mãos essa evolução e que ela pode demorar mais ou menos tempo dependendo de nós. Uma coisa é certa, não será tão rápido assim como nós imaginamos. Nós temos muita história pela frente, né, Patrícia? Essa pergunta sempre nós temos aqui. E também isso faz parte da esperança que a gente carrega no coração, né, Patrícia? Podemos receber cartas psicografadas daqueles que já morreram, daqueles que já partiram? Isso faz parte realmente dessa esperança que nós temos e dessa certeza de que nós temos a certeza de que a vida continua. Porque quantas pessoas que não são espíritas e sabendo que nós somos, chegam até nós e perguntam, lá no seu centro espírita, tem como eu receber uma carta psicografada? Ora, se ele tem a esperança de receber uma carta psicografada, é porque ele acredita, essa pessoa acredita no mundo dos espíritos, na vida pós-morte e de que as pessoas continuam vivas, mesmo não sendo espíritas. Então essa é uma crença genuína de todos nós trazemos isso dentro de nós, essa certeza da imortalidade da alma. E a possibilidade de receber uma carta psicografada existe, lógico, como eu dizia no primeiro bloco, quando um ente querido morre, só morre o corpo. A vida ela continua em outras faixas vibratórias, em outras instâncias do universo que nós não vemos com os nossos olhos físicos. E da mesma maneira que ao partir ele deixou saudade para trás, ele leva a saudade junto com ele e quer a comunicação, quer nos abraçar, quer saber como nós estamos, quer notícias nossas. E esse intercâmbio ele acontece através de seres que têm essa antena mediúnica, esse canal de comunicação um pouco mais especializado, vamos dizer assim, um pouco mais refinado. Esses médiuns que têm essa capacidade de fazer esse intercâmbio, pode muitas vezes, através da autorização do mundo dos espíritos, fazer essa comunicação e trazer essa carta, então, psicografada. O importante é nós deixarmos bem claro aqui, que muitas vezes aquele que desencarnou, ele não se encontra em condições imediatas ou até a médio e longo prazo de fazer essa comunicação. Vai mexer muito com o emocional dele, ele está se recuperando então dessa saudade, desse choque biológico que a desencarnação provoca, e nem sempre ele está em situação de equilíbrio para mandar a sua carta. Então, nem sempre às vezes ele deseja, mas ele não pode. Às vezes ele não quer imediatamente o contato, justamente por isso vai ter esse abalo emocional. Muitas vezes nós desencarnamos, passamos por um período de recolhimento, de perturbação. Muitas vezes nós desencarnamos por doenças de longo curso e nós demoramos a obter a nossa recuperação do outro lado da vida. Então, existem também questões técnicas. Não é só assim, eu quero receber uma carta psicografada, amanhã eu vou lá na casa espírita da Patrícia e vou encontrar um médium lá que vai me proporcionar isso. Não é assim que as coisas acontecem. É necessário o espírito estar pronto para isso. É necessário que ele queira isso. É necessário um médium que tenha essa capacidade de escrever cartas psicografadas. É necessário a permissão do mundo dos espíritos. Então, tem vários processos para que isso aconteça. Mas o que é bom a gente deixar aqui bem explicado é que a gente nem precisa de carta psicografada. Quando há a permissão, nós nos encontramos com o nosso ente querido no momento do sono. Então, no momento em que nosso espírito parcialmente se desliga do corpo físico e nós alçamos o mundo dos espíritos, quando existe essa permissão, o próprio espírito vem nos dar notícias de como ele está, ele vem nos abraçar, ele vem nos encontrar e nós precisamos ter essa fé. E mesmo quando isso não é possível, nós temos que ter a fé
de que o nosso ente querido está bem cuidado, está bem guardado, está no mundo dos espíritos, com o amparo de outros espíritos, do seu anjo da guarda, porque nós temos que acreditar nisso, de que Deus não abandona seus filhos, de que cada um de nós tem o seu anjo da guarda, o seu instrutor espiritual, e que, independente dele estar sob os nossos olhos aqui encarnado, o espírito que partiu está sob os cuidados de Deus. E isso é o maior dos benefícios que nós podemos colher quando nós acreditamos na transcendência da vida, na transcendência do espírito, na imortalidade da alma. Enfim, nós vamos para o intervalo, né, Patrícia? Nós temos muitas perguntas aqui ainda. E você pode continuar mandando perguntas desse programa mesmo para a Patrícia através da nossa página no Facebook. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos. Olá, retornamos com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Nós hoje, como a Silvia já disse, estamos no nosso programa de perguntas e respostas. Algumas vezes nós inserimos também algumas perguntas que a gente brinca que são as campeãs de audiência, né? Porque muitas pessoas fazem a mesma pergunta e uma foi essa que a Silvia acabou de responder, sobre a carta na casa espírita, porque é a prova material de que a alma sobreviveria. Então, nós temos algumas perguntas aqui repetidas, e essa também é uma pergunta que sempre nos fazem, talvez não nesse contexto como eu vou ler agora, mas sempre falando sobre esse assunto que é a felicidade. Então, o que dizer sobre a felicidade segundo a doutrina espírita? Então, nós sabemos que é célebre o que Jesus disse aos seus apóstolos e que nos serve muito bem, que a felicidade não seria deste mundo, que nós não conseguiríamos aqui atingir a felicidade plena. Então, cada um de nós temos uma ideia do que seja felicidade. A felicidade ela é muito particular, porque enquanto para uma pessoa a felicidade está focada nos bens materiais, naquele prazer que os bens materiais podem trazer a ela, para outras pessoas a felicidade já está na presença dos outros, à sua volta, né? Que tem a sua família sempre perto de si. Outras pessoas acham que a felicidade é elas poderem estudar e alcançar prestígio e sucesso dentro da sua profissão. E outros entendem que a felicidade é estar bem consigo mesmo. Então isso nos faz entender que a felicidade é muito particular para cada um. Cada pessoa sente a felicidade de uma forma diferente do que o outro sentiria. Então eu posso dizer com certeza, de acordo com a doutrina espírita, que a felicidade ela está muito atrelada ao que as pessoas produziram nas suas vidas passadas e produzem na sua vida atual, de como elas lidam com os problemas, porque se nós entendemos que estamos num mundo hoje de provas e expiações, então é claro que vamos passar por provas e expiações. Podem ser situações muito difíceis, mas pode ser situações mais amenas, de acordo com o nosso merecimento também, do que nós realizamos durante a vida que nós estamos presenciando. Então, fica claro, através do que a doutrina espírita nos esclarece, que a felicidade ela vem de acordo com o nosso grau evolutivo. O que nós precisamos é ter olhos de ver, né, e o coração para sentir aquele momento que muitas vezes é único na nossa vida e usufruir então daqueles momentos tão especiais quando nós estamos então focados naquilo que nós mais preferimos. Como eu disse, algumas pessoas ainda nos bens materiais, outras na sua família, outras na sua profissão e outro dentro de si mesmo. O que se pode dizer com certeza é que os ganhos, as riquezas morais são aquelas que mais nos aproximam da felicidade que
Cristo quis revelar para nós, dizendo que não seria daqui. E à medida que o nosso mundo vai evoluindo, Silvia, a gente sabe que nós estamos partindo para um mundo de regeneração, né? Seria isso o apocalipse, né? Seria o fim dos tempos? Muitas pessoas, inclusive, imputam erroneamente a Chico Xavier que há uma data limite, né? Inclusive um filme que tem sido muito propagado, dizendo que Chico Xavier falaria sobre uma data em que estaria marcado para terminar o mundo. Eu queria que você me ajudasse um pouquinho a desenvolver esse assunto, porque nós sabemos que Chico Xavier não colocou essa data limite, apenas colocando que nós estávamos passando por esse mundo. Ele já nos advertia, né, que nós evoluiríamos até um certo dia em que passaríamos para um mundo de regeneração. Então, é isso que está por vir, é isso que está para acontecer. Então, não há nenhuma teoria, nenhuma data marcada para o fim dos tempos, como muitas pessoas ficam preocupadíssimas e deixam de viver o dia a dia, né, sobre essa situação. É interessante até porque o Espírito Emmanuel, ele sempre estava admoestando o Chico a respeito dessas coisas, porque as pessoas chegavam para ele e perguntavam, você sabe disso, você sabe daquilo? E o que o Chico dizia é que vai ser o fim do mundo moral qual ele está agora, de planeta de provas e de expiação. Então, esse teor moral que nós vivenciamos hoje, que ainda é de baixa qualidade, ele vai desaparecer e está desaparecendo, porque há a transição entre planeta de expiação e provas e regeneração, ela é gradativa. Não vai chegar um momento em que hoje nós dormimos expiação e prova, amanhã acordamos regeneração. Ao longo do terceiro milênio, né, de 2000 a 3000, essa graduação vai acontecendo, desencarnando espíritos que não têm mais condições de viver aqui, já reencarnando em outros planetas, uma leva de espíritos mais inteligentes, encarnando para ajudar no progresso material e intelectual do planeta, porque os dois progressos eles acontecem junto, o intelectual e o moral. Então, essa época de transformação, nós já estamos vivenciando. Então, vai ser, sim, o fim do mundo moral de planeta de expiação e provas para um mundo melhor. Nós já estamos vivenciando isso. Nós vemos muitas coisas que nos chocam. Nós falávamos em programas passados de uma leva de espíritos também que estão encarnando na Terra como última oportunidade de redenção. Deus está dando essa oportunidade para que eles usem o planeta Terra como uma escola, melhorem e juntamente com o planeta evoluam e estejam aqui quando este mundo for um mundo melhor. Como acabou de dizer a Patrícia, o progresso depende de nós mesmos, depende dessas almas se adequarem a essa situação de superioridade que o planeta vai conseguir atingir. Se eles não conseguirem, aí eles não encarnam mais aqui, encarnam em planetas de expiação e de provas, outros que não a Terra. Temos mais perguntas aqui. Essa pergunta é bastante filosófica, Patrícia. A prece torna o homem melhor? Basta a gente blá, 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 blá e uma ladainha, preces decoradas, ou ficar pedindo a Deus o tempo inteiro para nós nos tornarmos melhor? E aqui eu me lembrei agora daquela postura farisaica de bater a mão no peito que os fariseus faziam nas sinagogas, dizendo Senhor, Senhor. E Jesus disse, né, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas essa pergunta aqui, ela está no livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Lembrando nós que a prece é o nosso canal de comunicação com Deus. E com os espíritos superiores que muitas vezes nós apelamos, né, nós pedimos naquelas nossas dificuldades da vida, nós pedimos para Maria, nós pedimos para os santos que nós acreditamos. Enfim, é o canal de comunicação com o mundo superior.
com as faixas vibratórias mais superiores da vida quando nós pedimos socorro ou quando nós agradecemos, enfim. É uma excelente ferramenta de comunicação com Deus. Logicamente que quando nós oramos, nós entramos em patamares superiores vibratórios. Quando a prece é sincera, feito com a alma, feita de coração mesmo, com palavras simples, aquele nosso momento íntimo com Deus, nós entramos mentalmente em faixas vibratórias superiores. E quando nós entramos mentalmente em faixas vibratórias superiores, nós chamamos a atenção de espíritos que vivenciam nessas faixas superiores, que muitas vezes percebem em nós o desejo de melhorar, percebem em nós que nós temos dificuldades, por exemplo, de relacionamento com as pessoas, mas nós queremos entender as pessoas, nós queremos perdoá-las ou queremos pedir perdão para erros nossos. Eles percebem em nós esse desejo de crescimento espiritual. E em fazer esse diagnóstico, eles passam a nos auxiliar nesses projetos que às vezes é mínimo. Às vezes a gente tem um projeto de viver melhor com um colega de trabalho que a gente tem dificuldade. E às vezes a gente faz uma prece, puxa, eu preciso tratar melhor aquela pessoa porque ela tem dificuldades. Isso já é uma conexão com o alto que nós recebemos ajuda. Então a prece torna sim o homem melhor quando ela é sincera, quando ela é do coração, é da alma mesmo, e quando ela tem como intenção, além de agradecer a Deus pelas todas as coisas que nós temos, de bênçãos, né? De bênçãos principalmente, mas quando nós temos a intenção de melhoria íntima e os espíritos nos ajudam. E quando os bons espíritos estão do nosso lado, nós nos tornamos pessoas melhores. Patrícia, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é diferente do Novo Testamento, ele é um outro evangelho, por isso que está escrito segundo o Espiritismo. Nós temos 1 minuto, então não vai dar tempo da Patrícia responder, a gente vai para o intervalo e aí você responde assim que a gente voltar. A gente já volta com o Presença Espírita. Com o último bloco do programa Presença Espírita, hoje programa de perguntas e respostas. E nós estamos respondendo aquelas perguntas que foram ficando, que foram acumulando. Agora é com você, Patrícia. Então, você me perguntou sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Se ele tinha semelhança com a Bíblia, por exemplo. Mas é um evangelho diferente do Novo Testamento? É um evangelho que Kardec inventou, por exemplo? Não, né? Não é um evangelho que foi inventado por Kardec. Algumas partes do Novo Testamento foram retiradas e Kardec, então, através dos bons espíritos, daqueles espíritos que faziam parte já de uma missão muito maior do que nós imaginamos, de esclarecimento e de bondade da misericórdia divina, em nos trazer e reforçar esses ensinamentos do Cristo. Nós tivemos, através do Novo Testamento, uma inegável perpetuação dos ensinamentos crísticos. E nós não podemos negar essa contribuição vinda através do Novo Testamento. Se não fosse o Novo Testamento, nós não teríamos notícia nenhuma das palavras, dos exemplos dados pelo Cristo. Seriam só histórias contadas e nós sabemos que cada um que conta uma história aumenta e conta do jeito que mais lhe apraz. Da mesma forma que aconteceu nas diversas e sucessivas traduções do Evangelho, né, do Novo Testamento, como aconteceu com a Bíblia também, onde os povos iam traduzindo de acordo com os seus costumes, de acordo com as suas necessidades, porque muitas vezes precisavam controlar a população. Enfim, não sou uma estudiosa do tema, mas compreendo que historicamente é claro que isso aconteceu. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio
veio para nós ali há 170 anos, né? Foram 160 agora, né? 160 anos, nós temos nele, então, vários exemplos do Cristo, que o Cristo nos traz, e explicados à luz do Espiritismo. Então, trazendo, por exemplo, o preceito da imortalidade da alma, de que somos seres imortais, que nosso destino não é o túmulo, não ficaremos ali eternamente. Nós temos ali as bem-aventuranças tratadas de forma pormenorizada, com muito amor, com muita sustentação, a nos dar um roteiro de vida, né? Através das situações que nos acontecem no dia a dia, como seguir, né? Como você conseguir sair de uma situação difícil e achar que você é bem-aventurado por estar sofrendo, estar chorando e estar aflito. Como encontrar, né, injustiças, a justiça que se quer. Então, as bem-aventuranças, elas são um legado do Cristo que pode nos guiar ali eternamente. Nós podemos trazer com certeza essas afirmações. Então, o Evangelho, ele não está acima do Novo Testamento e ele nunca quis estar. Tanto é verdade que não só o Evangelho, mas todos os livros, não comparando, mas os livros de Chico Xavier, onde ele cita o tempo todo, através do Espírito Emmanuel, explicando o Evangelho, sempre eles nos trazem livros como Pão Nosso, Fonte Viva, sempre trazem pedacinhos ali, frases do Novo Testamento e mesmo da Bíblia, que são trabalhados ali através dos bons espíritos. Então, cada gota dessa, né, Silvia, cada ensinamento são gotas de felicidade e aprendizado que o espírito que entende, que descortina a verdade, pode trazer para si, para uma melhora de vida muito grande, que muitas vezes pode valer ali por várias encarnações quando você compreende. E o Evangelho é esse livro, né, que você abre e ele já te esclarece tantas coisas, não deixa dúvidas sobre coisas que muitos de nós já duvidamos ou não entendemos, como quando lemos, por exemplo, ali um texto bíblico. Eu diria, Patrícia, que Kardec facilitou o trabalho para nós. Porque quando a gente abre o Novo Testamento, muitas vezes a gente tem dificuldade de compreensão de algumas parábolas. O que Jesus queria dizer com aquilo? De algumas passagens. E os espíritos superiores, altamente entendidos do Novo Testamento, pensaram as passagens do Novo Testamento que auxiliariam no nosso progresso. Pensaram algumas partes, colocaram no Evangelho, usando os mesmos termos, sem deturpar nada, e determinaram alguns espíritos superiores para dissertar sobre aquela passagem. Então, Kardec, juntamente com os espíritos superiores, abriu uma porta para nós termos prazer de ler o Evangelho, porque às vezes nós não temos, por exemplo, dentro do Espiritismo, estudos bíblicos, como outras religiões têm, que alguém mais capacitado explica o que aquilo quer dizer. Nós não temos, nós não fazemos isso. Então, quando nós abrimos o Evangelho, nós podemos abrir o Novo Testamento, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o Novo Testamento, só que parte deles. E aí tem uma dissertação de um espírito que eu já disse no primeiro bloco, São Luís, Paulo, Pascal, Fénelon e tantos outros espíritos de grande estirpe moral que explicam. Então fica fácil para nós, o que Jesus quis dizer com a parábola das sementes que caíram no solo e não frutificaram e frutificaram. O que está por trás desse ensinamento? E aí tem um espírito que assumiu a responsabilidade de dissertar sobre essa passagem de uma maneira que a gente lê e entende. Bom, como que o Espiritismo entende e vê o céu e o inferno? Essa pergunta é muito interessante, porque muitas daquelas crenças que nós abraçávamos na nossa infância
nos ensinavam que o céu é a região superior dos eleitos de Deus. E só aqueles que são bons, que praticam o bem, vão para esses lugares após a morte. E que o inferno é a região que vai receber os pecadores, os criminosos, aqueles que praticaram a maldade, enfim, todos aqueles que decaíram, que caíram espiritualmente. Então, isso é o que nós nos ensinamos, nós aprendemos na nossa infância. E que não há outra oportunidade. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós cometemos um crime, após a nossa morte, nós vamos para o inferno sem possibilidade de mudança, de destino. O destino foi traçado. Bom, agora nós nos perguntamos, qual é a felicidade de uma mãe que tem como filho um criminoso, por exemplo, e essa mãe, uma mulher correta, boa, segue os preceitos evangélicos, morais e que ao morrer vai para o céu. O seu filho, sabidamente um criminoso, vai para o inferno. Está traçado o destino de ambos. Nós nos perguntamos, qual é a felicidade desta mãe, gozando da paz, da beatitude, da situação superior de um céu, sabendo que seu filho amargamente foi condenado, sem chance de reerguimento, sem chance de passar por cima de suas dificuldades, de se tornar uma pessoa melhor no futuro, e ficará infinitamente, eternamente, melhor dizendo, no inferno. Será que essa mãe vai ser feliz? Se ela tiver 3, 4 filhos no inferno, o marido no inferno e ela no céu? A doutrina espírita vem nos mostrar uma nova realidade, de que sim, regiões superiores para espíritos que viveram moralmente numa condição superior, que fizeram bem, essas regiões, as pessoas que morrem tendo essa condição espiritual são atraídas imediatamente para essas regiões superiores. Assim como aqueles criminosos, aquelas pessoas que não cumpriram com os objetivos de vida, moralmente falando, os criminosos, por exemplo, podem ir para regiões de difícil lida. Como o próprio André Luiz nos falava do umbral, que foi uma situação difícil para ele. Mas isso não significa que as pessoas que estão em sofrimento ou em regiões difíceis no mundo dos espíritos não sairão delas e terão a possibilidade de voltar a reencarnar, transformar a sua história, se tornarem espíritos bons e, no futuro, chegarem em regiões superiores. Essa é a justiça de Deus, de que todos nós não estamos irremediavelmente condenados por erros que nós praticamos. Nós temos, sim, que pagar as nossas contas com a contabilidade de Deus, com a contabilidade divina, através de novas vidas onde a gente refaça a história e se melhore e se transforme. Olha a beleza desse ensinamento, Patrícia. Silvia, essa melhora, ela depende de cada um de nós. A hora que você entende que você tem nas tuas mãos essa possibilidade, é que muitas pessoas acham que não tem escolha, mas sempre tem. Sempre há um fio de esperança e nós vemos isso no nosso dia a dia, né? De onde nós menos esperamos, saem ali, né, grandes mentes, grandes ideias, grandes atitudes. Como explicar isso? E da onde mais se espera, muitas vezes não temos aquilo que nós precisávamos para a nossa evolução. Então é um pensamento mais do que perfeito e que muito nos acalma, né? E também interessante em relação a céu e inferno dizer que nós podemos mudar nossa vida já. Nós não precisamos morrer, desencarnar, ir para regiões muitas vezes difíceis, sofrer lá com as dificuldades inerentes a essas regiões mais pesadas vibratoriamente, para reencarnar de novo, para começar uma nova história. Não. As histórias estão aí para provar que pessoas que caíram, que erraram,
que pecaram, vamos usar esse termo mais pesado, se reinventam, reconstroem uma vida, começam do zero já na mesma existência. No livro Voltei, por exemplo, de Chico Xavier, que conta a história de um criminoso que foi juntamente com espíritos que desencarnaram mais ou menos na mesma época para regiões superiores, porque apesar de criminoso, ele refez o seu destino, passou a trabalhar no bem, refez a sua história e conseguiu uma região boa no mundo dos espíritos. Então, comecemos já, né, Patrícia? Silvia, eu vou deixar você hoje mexer aqui, porque eu que coloquei os nomes. Tá. Eu só queria lembrar mais uma vez que nós temos a oportunidade até o dia 29 desse mês de assistir o filme Kardec, a história por trás do nome. Ele está passando num cinema da nossa cidade, lá no Shopping Total. Então fica o convite para que você prestigie o filme desse homem memorável. Então vamos ver quem ganhou o livro O Céu e o Inferno. Foi a Jennifer Vaz. A partir de amanhã, à tarde, esse livro vai estar à sua espera na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. E nós vamos nos despedindo. Semana que vem, mais um programa Presença Espírita ao vivo aqui na TV Vila Velha. Até mais. A seguir, Ney Herman apresenta Opinião, aqui na TV que a nossa gente vê. As matérias e opiniões deste programa não